Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Trarei para vocês no canal cada dia um tema diferente. Hoje trago para vocês cortes do canal Angel Black Contos de Terror. Espero que gostem. Se inscreve aí no canal, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Ativem as notificações do canal tocando o sininho na opção todas. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você será notificado. E hoje vou trazer para vocês aqui uma história de terror de Sérgio Cans. E também está publicado no Recanto das Letras. Se você gosta de ler, o link vai estar na descrição do vídeo. O título dessa história de terror é As Vozes. Bora lá? Terror é a minha paixão. Na ficção, é claro. Sou um velho sacerdote que nas horas de folga tem o hobby de escrever. Minha especialidade são os contos. Também escrevo algumas crônicas, mas as histórias de mistério, suspense e horror fazem parte da minha vida desde que me conheço por gente. Como dizem por aí, estranho, não? Um padre criando contos de horror? Passo grande parte do dia aqui na igreja da paróquia, assistindo ao povo e ansiando pela chegada da noite, momento em que sento no computador e deixo a imaginação criar asas. Gosto de brincar com figuras de linguagens e imagino se a catarse pretendida acontecerá em meus leitores. Mantenho uma página na internet na qual posto meus textos e posso dizer que sou um autor bastante lido, embora não me considere profissional. Recebo comentários, na maioria das vezes positivo, e essa interação me motiva a escrever mais e mais. É claro que recebo críticas, afinal, um padre contando histórias de fantasmas causa estranhamento. Às vezes, para não dizer toda noite, vou dormir bem tarde, pois perco a noção do tempo enquanto o som do meu teclado toma conta da pequena sala na qual me encerro. Por mais interação com o meu público leitor, tive a ideia de criar um concurso em meu site. Dentro do prazo de uma semana, receberia por e-mail enredos de um conto de terror. A melhor ideia, por mim selecionada, se transformaria em uma história e, obviamente, teria na assinatura a coautoria. Postei a ideia no site. Estava empolgado com o projeto. Nos primeiros 3 dias, já havia recebido vários e-mails com sugestões. A grande maioria, tramas sem originalidade, amontoados de clichês e cópias de coisas que já existiam. Casas com fantasmas e exorcismos estavam entre os temas mais citados. Mas haviam alguns enredos que poderiam ser aproveitados. De qualquer forma, ainda tinha mais 4 dias para receber outras sugestões. No 4º dia, à noite, verifiquei, decepcionado, que em minha caixa de entrada só havia uma mensagem.
Era um endereço de e-mail com caracteres aleatórios, letras e números que não formavam sequer um nome que pudesse identificar quem o teria enviado. Quando abri a mensagem, não havia um olá, não havia nenhuma apresentação pessoal, apenas um parágrafo que me parecia ser, à primeira vista, um conto de terror. Ora, fui bem claro em minha postagem. Eu queria o enredo. A trama eu emprestaria minhas mãos, minha habilidade para transformá-lo em uma história. Tal pessoa não teria entendido a proposta e enviou-me o início de um conto. Talvez tenha entendido que faria o primeiro parágrafo e que eu o terminaria? Fechei o notebook, aproveitei para dormir mais cedo, pensando nas sugestões que tinha até então. Quinto dia à noite. Era uma sexta-feira. Haviam mais mensagens, pelo menos umas 5. Voltei a ficar empolgado com o projeto, mesmo porque as ideias anteriores estavam um pouco desinteressantes. Eu precisava de algo realmente original, algo que, com a minha habilidade com palavras, se tornasse uma grande história. Entre os e-mails recebidos naquele dia, reconheci o mesmo endereço do dia anterior. Além de não entender a ideia do concurso, não leu a regra que dizia ser possível apenas uma participação por pessoa, pensei. Mesmo assim, cliquei e abri a mensagem. Novamente, nenhum boa noite ou coisas parecidas, sem nomes, somente um parágrafo que reconheci ser o mesmo do dia anterior. Lendo as primeiras palavras, percebo não ser o início de um texto. Aquilo me deixou cismado e resolvi olhar a mensagem anterior que havia ignorado. Minhas suspeitas se confirmaram. O primeiro e-mail continha a introdução de um texto e no segundo, a continuidade do mesmo. Então, alguém queria me mandar um conto inteiro, mas por que fazia-o de forma fracionada? Instigado, esqueci os outros e-mails e iniciei a leitura. O texto em si era muito bem escrito. Aliás, eu diria ser impecável. Como o hábito, procurei por erros de ortografia, concordância, digitação, mas se algo assim havia, não fui capaz de perceber. Quem escrevia aquele conto entendia das coisas. Passei a me concentrar no mais importante, a trama. Narrado em primeira pessoa, chamava-se As Vozes e tinha um eu lírico feminino. Melissa era o nome da protagonista.
Dizia ser uma garota de 16 anos, excluída do círculo de amigos da escola por uma particularidade: ouvia vozes. Demorou um tempo para procurar a ajuda dos pais, pois temia que a considerassem louca. É claro que os pais a levaram a psicólogos e psiquiatras, mas nenhum diagnóstico foi conclusivo. Testes. Muitos deles descartaram ser esquizofrênica. Logo, a notícia de que teria transtornos psiquiátricos se espalhou, e na escola e em sua rua passou a ser vista como uma aberração, hostilizada por uns, alvo de deboche de outros, ia seguindo um dia a dia de humilhações. As vozes que ouvia se intensificavam e davam estranhas orientações a ela. Caramba! Exclamei, assim que acabei de ler as 2 partes que ela já havia enviado. Podia até não ser lá muito original, mas o autor escrevia bem e a trama se tornava interessante. Eu, antes de ser um escritor, era um leitor, e posso dizer que já havia sido fisgado, como costumamos dizer. Queria receber as outras partes, mas antes tive o cuidado de fazer uma busca na internet. Copiei alguns trechos do texto e colei na Google. Aquela história já poderia estar publicada em algum site. A pessoa que me mandava poderia já ter feito isso, ou quem sabe nem fosse a autora. Nenhum resultado obtido. No máximo algumas palavras soltas. Aquele texto não estava ainda na internet. Isso me deixou mais intrigado. Conforme imaginara, recebi no dia seguinte outra parte do texto. 3 parágrafos. Seria a conclusão? O fim da história? Contos são, geralmente, textos curtos. Nenhum boa noite, nenhum nome, somente o texto. As vozes torturavam Melissa. No início eram obscenidades às quais uma adolescente não deveria estar habituada. Depois passaram a ditar ordens, além das ordens, ameaças de que, caso ela não cumprisse, seus pais seriam de alguma maneira punidos. Como forma de testá-la, as vozes sussurraram em seu ouvido que ela deveria encontrar um animal, aquele que lhe fosse mais fácil, e que ela decapitasse o pobre. Deveria fazer isso com uma faca, machado, enfim, com qualquer ferramenta que desse conta do recado. Ou isso, ou seria sua mãe a perder a cabeça. É claro que isso a deixou em pânico. Alguém ameaçava matar sua querida mãe. E havia uma ironia cruel nessa tarefa. Melissa sempre fora simpatizante da causa animal.
daquelas pessoas que não pisariam em uma formiga. Ela não sabia de onde vinham as vozes que sussurravam em seus ouvidos, mas elas brincavam de maneira sádica e cruel com a perturbada garota. O texto prosseguia com a detalhada descrição da tarefa sendo cumprida por Melissa. Ela já acreditava que não tinha transtornos psiquiátricos e que as vozes eram reais. Cumpriu as ordens, tendo como vítima um dos pombos que habitavam as pencas, o barracão no qual um dia teria funcionado um curtume e hoje encontrava-se abandonado. Chorava copiosamente enquanto degolava o pobre animal. Pediu perdão à ave 1, 2, 1000 vezes a fim de justificar o sangue. Diria qualquer coisa, que caiu, cortou o joelho, algo assim. Isso explicaria também ter chorado. Enquanto realizava a tarefa, ouvia risos insanos e histéricos. Melissa, 16 anos. Tive um estalo e corri verificar o endereço de e-mail. mls16@hotmail.com. Como pude ser tão distraído a ponto de não perceber que no endereço de e-mail havia sua idade e as consoantes MLS que sugeriam um nome Melissa. Então, quem estaria me mandando a história tinha um nome. Uma garota de 16 anos que escrevia um conto de terror na qual a protagonista teria o seu nome e sua idade. É claro, isso eram apenas suposições minhas, apenas possibilidades. Qualquer um poderia criar o endereço de e-mail com dados da história, talvez para brincar comigo, me confundir, me fazer de bobo. Poderia tentar rastrear o endereço de IP do computador que me enviava os e-mails, mas achei que poderia ser de qualquer lan house. Então, deixei por isso mesmo. Quando findou o prazo de recebimento, apenas postei em meu site que o prazo se esgotara e que em breve divulgaria o resultado. A verdade é que desde que comecei a ler a história de Melissa, atormentada por vozes que sussurravam em seus ouvidos, sequer abri as outras mensagens. Esperava ansiosamente o dia passar para à noite ler novos capítulos da trama e começava a ter problemas de concentração no trabalho, porque além de querer saber a continuidade do conto, eu tinha todo o mistério sobre quem estaria enviando aquela história.
Seria uma jovem escritora de nome Melissa? O que a faria brincar comigo daquela forma, trazendo aquele verdadeiro enigma? Talvez até fosse alguém que eu conhecesse pessoalmente, que soubesse do meu hobby e do meu gosto por histórias de terror. Algumas vezes respondi ao e-mail dizendo que estava gostando da história, mas gostaria de saber sobre o autor ou autora. Nenhuma de minhas mensagens foram respondidas. Um novo capítulo, ótimo! Ansiava por isso. Posso dizer que já me tornara dependente daquele enredo e esperava que o mistério da autoria secreta fosse enfim revelado. No novo fragmento recebido, Melissa narra estar à beira da loucura. Tornara-se insuportável aos pais o seu comportamento e as coisas estranhas que fazia. A mãe, de formação religiosa e bastante supersticiosa, já pedia ao marido que procurasse um padre para exorcizá-la. Havia uma semana, não comparecia à escola e passava boa parte do tempo trancada no quarto. O relato de Melissa me deixava extremamente angustiado. Nunca fora de sequer lembrar de sonhos, mas passava a ter pesadelos e lembrava deles com incríveis detalhes. Em um deles, chegamos a conversar. Ela repetia insistentemente não ser louca e dizia ter medo de ser internada em algum sanatório. Aquelas palavras me marcaram e tive um grande susto quando, no dia seguinte, lendo os novos capítulos recebidos, deparei-me exatamente com as frases que ela me dissera em sonho. Aquilo causou um forte impacto em mim. E como poderia ser diferente? Como uma coincidência daquelas podia ser possível? Apesar de lidar com o além nas histórias que eu escrevia, na vida real sempre fora muito prudente em relação a coisas assim. A própria igreja testemunhara ao longo da história uma infinidade de fraudes, assim como patologias, casos de esquizofrenia, que eram confundidos com possessões demoníacas. Agora, eu tentava entender como as frases proferidas por ela em um sonho se repetiam. Ipsis literis, no capítulo novo que acabara de receber. Minhas surpresas não cessaram. Em um novo capítulo, Melissa dizia estar no limite e procuraria ajuda com mais alguém além de seus pais, que nem estariam ajudando tanto assim. Um padre e escritor de história de horror, bastante conhecido na internet. Talvez pudesse ajudá-la de alguma maneira. Ela falava de mim no texto? Com essa possibilidade na cabeça, outro estalo acontece. Lembro da captura ao pombo no barracão, que um dia teria sido um curtume e que agora encontra-se abandonado. Esse barracão existe e fica a apenas 5 quilômetros daqui.
Lembro do velho curtume, do mau cheiro que causava revolta nos moradores, assim como o endereço de e-mail. Como não percebi mais essa pista? Melissa existia e estaria morando próximo dali. Precisaria investigar. Ela clamava por ajuda e eu teria que ser cauteloso. Começaria pelo barracão. Naquele dia deixei de lado os compromissos da paróquia. Também não era dia de missa. Chegando em frente ao velho curtume, estacionei e fiquei um tempo dentro do carro, observando. Estava abandonado há muito tempo, pelo menos 10 anos. Parte do telhado estava destruído. Pombos tomavam conta da área. Lembrei do pobre que Melissa teria sacrificado em cumprimento às ordens recebidas. Olhei atentamente ao redor. Ela poderia morar em uma daquelas casas. Estaria apenas me contando uma história fictícia ou passava realmente por aquele tormento? Não tirava da cabeça as frases que ouvira, primeiro em sonho e depois no capítulo recebido. Estaria enlouquecendo. Uma vida dedicada ao sacerdócio e nunca testemunhara casos de vozes e possessões. Mas também não poderia negar que algo daquela natureza estivesse realmente acontecendo. Disfarçadamente saio do carro e me dirijo ao velho curtume. Talvez fosse psicológico, mas parecia sentir o característico e repulsivo cheiro de quando aquele lugar ainda estava ativo. Não há trancas na grande porta que range quando empurro. Está tudo muito sujo. Fezes de pombos por toda parte. Esperava encontrar em algum lugar marcas de sangue que indicassem a cruel tarefa que Melissa fora obrigada a cumprir. O lugar parece ter uma energia negativa e não é por menos. Seres vivos, inocentes, perderam a pele para que nós usássemos cintos, sapatos e jaquetas. O cheiro que em minha memória estaria marcado era de certa forma o cheiro da morte desnecessária, da morte sem razão de ser. Então a vejo sentada a um dos cantos de uma sala suja, com as costas encostadas à parede. Veste calças jeans, camiseta e tênis. Está com o rosto voltado para baixo e os cabelos loiros cobrem suas feições. Eu tinha certeza que era Melissa. Eu a havia encontrado. Ela soluçava em prantos, falava algo inaudível e só então percebi o estilete em suas mãos. Não! Meu grito rasgou o silêncio do ambiente. Porém, foi inútil, pois o movimento rápido fez a lâmina afiada cortar tecidos e artérias. Você veio, padre.
invisto em sua direção, já preparado para estancar, talvez com minha camisa, aquele corte. E subitamente, uma espécie de flash me deixa cego momentaneamente. Cego e desorientado. Quando consigo vislumbrar novamente a sala e suas bancadas empoeiradas, não a vejo mais. Não entendia o que tinha acontecido, apenas não estava mais ali. Não havia uma gota de sangue no chão imundo. Sinto o estômago embrulhar e saio cambaleando. Não consigo evitar e acabo vomitando sobre meus próprios pés. Sentia falta de ar. Precisa de alguma coisa, padre? Padre, o senhor está bem? De joelhos e limpando a boca com a manga do casaco, olho na direção da voz e vejo um menino, 14 ou 15 anos, que demonstra preocupação com minha condição. Não. Agora que vomitei, vou melhorar. Obrigado, rapaz. É o cheiro da morte, padre. Esse cheiro impregnou o lugar e nunca vai sair. Nunca vai sair daqui. Minha mãe sempre diz isso. Parecia ter lido minha mente. De qualquer maneira, parecia inútil continuar ali. Veio atrás dela, padre? Aquela pergunta me causou calafrios. Como assim? Do que você está falando? Repliquei com a voz trêmula. A Melissa, padre. Ela fala comigo. Sussurra no meu ouvido. Da mesma forma que ela ouvia vozes, eu a ouço. Ela me orienta sobre como mandar as mensagens ao Senhor. Eu enviei aqueles e-mails. Ela dita e eu escrevo, palavra por palavra. Eu sabia que o Senhor viria aqui hoje. Ela me disse. Posso dizer que fui o instrumento para que vocês pudessem se conhecer. Espero que agora isso tenha fim. Tenho medo de contar para os meus pais. Vão pensar que sou louco. Sem o estranho sonho e a recente aparição, eu diria ter sido vítima de um trote por parte daquele menino de imaginação tão criativa. Mas sabia que o que ele dizia era verdade. Ninguém melhor que eu sabia, naquele momento, o que tinha acontecido. Melissa precisava mesmo na morte de alguém que nela acreditasse. Em vida não teve. Foi hostilizada e ridicularizada. Os próprios pais não depositaram confianças em suas palavras quando procurou ajuda. Taxada de louca, chegou ao extremo de, no mesmo barracão em que arrancara a cabeça do pobre animal, cometer um ato contra a própria vida, cortando seus pulsos. Ninguém veio em sua ajuda. Esvaiu-se em sangue naquele chão imundo. Foi a única vez, o único momento em que desobedeceu às vozes que diziam para não fazê-lo. Isso teria acontecido havia 5 anos. O garoto
dizia lembrar vagamente da menina estranha que perambulava sem amigos pelas ruas, falando sozinha. Padre, Melissa quer que o senhor conte sua história. Escreva o conto, padre. Conte a história dela. E assim o fiz. Escrevi em meu site o conto, intitulado As Vozes. Escrevi não, na verdade, apenas reproduzi os textos, impecavelmente bem escritos que havia recebido. Não foi assinado em coautoria com Melissa. Dei a ela todos os créditos da história. O texto continha a advertência de ser baseado em eventos reais. Depois de publicar o conto, recebi muitas mensagens de gente que dizia lembrar da garota que atentara contra a própria vida dentro de um curtume abandonado, igualmente abandonada por todos, em meio às fezes de aves que ali faziam morada. Sua história tornou-se conhecida como ela tanto queria. Tornei-me amigo do garoto que hoje já é um homem. Sempre mantenho contato para saber sobre possíveis danos psicológicos que poderia ter sofrido. Ele diz nunca mais ter ouvido a voz que sussurrava em seu ouvido. Parece estar bem e segue sua vida. Inclusive casou-se e talvez raramente lembre-se de Melissa. Já eu, não há um dia que termine sem que a ouça sussurrar em meu ouvido um boa noite, padre, durma bem, por Sérgio Cans. É aterrorizados essa história que me pôs para pensar num assunto sério e peço para que vocês também pensem. Quantas Melissas gritando por ajuda existem por aí? Seja esquizofrenia, seja espíritos obsessores, vozes, depressão, seja o que for, não devemos negar um boa noite, um abraço, 5 minutos de prosas. E se você está como a Melissa também, não deixe de procurar ajuda, pois é muito sério. Temos muitas pessoas, na grande maioria, adolescentes e jovens. Não digo que também não ocorra com adultos, jovens senhores e idosos, mas a grande concentração está nos jovens. Então, vamos ouvir mais. Não vamos ignorar o pedido de ajuda. Um abraço, 5 minutos de conversa. Há quem diga, ai, quem fala não faz. Faz, gente, faz. Às vezes a pessoa está desabafando. É um grito de ajuda. Muitas das vezes as pessoas que estão enfiadas em depressão se tornam alvo fácil para espíritos obsessores. Vamos dar atenção. Vamos enxergar o que está próximo a nós. Vamos prestar atenção no nosso semelhante.
Vamos orar por eles, pedir por eles também. Olha, não vamos salvar o mundo fazendo isso, mas se conseguimos pouparmos uma vida, impedir apenas uma pessoa de atentar contra a própria vida, já estaremos fazendo muito. Vamos ter mais amor no coração e vamos compreender mais a dor do nosso irmão. Fazer o bem sem olhar a quem, e a recompensa da espiritualidade sempre vem. Bem, se você ficou aqui até o final do vídeo, seja bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, vai ser muito bom ter você aqui conosco. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo com mais pessoas, deixar um comentário aí como forma de incentivo ao meu trabalho, dando suas opiniões com respeito, é claro. E não deixem de ativar as notificações do canal. Aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você será notificado. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e principalmente pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!